pessoal, tudo bem? Eu sou o Luciano Teixeira, editor do site jurídico Lex Legal, e esse é o podcast Inteligência Artificial, a revolução que vai transformar o mundo do trabalho. Se você ainda não conhece Lex Legal, vai lá no nosso portal, o endereço está aqui na tela. Nessa primeira temporada, nós vamos explorar como a inteligência artificial está sendo incorporada na gestão e automação de processos. Apesar de recente, essa tecnologia já está revolucionando o dia a dia do setor jurídico, impactando advogados, escritórios de advocacia e até mesmo o funcionamento dos tribunais. O tema do episódio de hoje é a revolução da inteligência artificial no setor jurídico e na governança digital. Nosso convidado é o Alexandre Zavalha, advogado especializado em Direito e Tecnologia, pioneiro no uso de ciência de dados aplicado ao direito e inteligência artificial. Ele é mestre e doutorando pela PUC de São Paulo e tem formações pela FGV São Paulo e Universidade de Chicago. Zavalha também é presidente da Comissão Especial de Tecnologia e Inovação da OAB São Paulo. Falei certo? Isso aí, Luciano. É? Grande abraço, prazer estar aqui na Lex Legal discutindo um pouco sobre a inteligência artificial. Então, o prazer é nosso. Primeira pergunta que eu te faço é: como a inteligência artificial está impactando o mundo jurídico e o que vai mudar nos próximos anos? Olha, Luciano, eu comecei a trabalhar com inteligência artificial em 2016. E em 2017, 2018, vocês vão lembrar, tinha muitas notícias sensacionalistas que o robô ia acabar com os advogados e já se passaram muitos anos, nós estamos em 2025 e nada disso aconteceu. Coisa de filme de Hollywood, por exemplo. Filme de Hollywood. Então, o grande ponto é que a inteligência artificial ela tem nos ajudado na área do direito, num primeiro momento, na classificação das informações. Como a gente tem milhares de processos judiciais, mais de 80 milhões em tramitação, milhares de contratos, diversos tipos de documento, é uma dificuldade muito grande a gente ter uma classificação correta de quais são os argumentos, quais são os pedidos, quais são as partes, quais são as cláusulas mais importantes para cada tipo de contrato. Então, a gente começou a trabalhar com inteligência artificial na classificação das informações. E isso é muito importante, nós vamos falar um pouco depois, obviamente, sobre a generativa e esse impacto nessa discussão atual. Mas tudo começa na ciência de dados e na cultura de organização das informações. Porque se a gente tem dentro do escritório, dentro do departamento jurídico, os nossos dados extremamente qualificados, isso vai ajudar muito na aplicação da própria inteligência artificial, porque a inteligência artificial não é inteligente, é matemática estatística. Então, se a gente tem um dado ruim, um dado que não é representativo, um dado que não está classificado correto, a saída também não vai ser boa. Quer dizer, se o escritório for organizado, tiver tudo esquematizado, melhor, vai usar melhor a inteligência artificial. Vai usar muito melhor. Se for bagunçado no papel, as coisas no papel, aí dificulta bem mais. E aí, então a gente começou, né? E a inteligência artificial, então, ela, diferente do buscador de palavras, ela entende o contexto, né? Então, tem um exemplo simples, né? Como São Paulo cidade ou São Paulo time. Qual que é a diferença? Se for num buscador de palavras, né? num ferramenta de busca que a gente está acostumado, vai aparecer várias coisas. Você colocar só São Paulo, né? Agora, a inteligência artificial ela consegue entender esse contexto. Então, quando a gente começou, de fato, a gente tinha que fazer isso na mão. A gente tinha que trazer esses exemplos e contextos, né? Explicando, olha, toda vez que for cidade vai ter rua, jogador, prefeito, carro, toda vez que for time. Então, a gente, quando começou a trabalhar as petições, a gente tinha que pegar e pintar literalmente 1000 decisões. E estava lá, julga improcedente, nega improcedência, indefira o pedido. Então, você falava todas as maneiras diferentes de decidir. E aí a máquina entendia que aquilo era uma decisão. E o nome da parte, o argumento e o pedido. E quando veio a discussão da IA generativa, né, então a gente tem primeiro a classificação dos dados e depois um tipo de IA, que é a IA preditiva, que nos ajuda a entender estatisticamente, né? Fala, olha, 80% dos processos nesse lugar, né, com essa argumentação e com esses fatos foram decididos dessa maneira. Então, a inteligência artificial também não vai dizer para a gente exatamente como é que a gente deve agir ou o que vai acontecer. Ela estatística. Vai ajudar. Ela vai dizer, olha, você tem uma chance de 80% se você agir dessa maneira. Então, a gente tem primeiro a classificação dos dados, depois essa questão estatística de nos ajudar, aquilo que pode ser mais assertivo, que tem mais chance de ter sucesso. E agora uma terceira etapa, que é a generativa, que é a construção de novos documentos, a construção de argumentos, o entendimento de insights em cima de problemas. Então, veja,
Para a IA generativa funcionar, a gente está usando essas IAs abertas de mercado, certo? Explica para o pessoal que está em casa, que não conhece, o que é IA generativa, né? E como é que ela está impactando os profissionais. Então, como eu estava dizendo, a IA preditiva, você pega lá todos os dados que você tem classificados e entende, né, essa probabilidade. A IA generativa pegou essa mesma lógica para entender qual é a probabilidade num texto de ser a melhor palavra seguinte ou a melhor frase seguinte. E como eles colocaram bilhões de dados na internet, esse trabalho que a gente fazia na mão foi, de alguma maneira, automatizado por essa tecnologia. Então, ela ajudou a entender, olha, eu já estou vendo aqui São Paulo cidade, estou vendo que todos os textos que eu tenho aqui, essas 30, 40 palavras aqui me ajudam a entender. Então, ele começou a classificar isso de uma maneira que usou, precisava menos de um trabalho ostensivo do ser humano, mas ainda precisa para um ajuste final. E os termos jurídicos, os documentos jurídicos, são muito desestruturados. Você pega uma petição, cada um escreve de um jeito, você tem até uma estrutura ali, fatos, direito pedido, mas você não tem um padrão, né? Então, imagino eu que deve ter dado uma padronizada agora com o ChatGPT. Mas mesmo assim, né? Cada um tem um padrão de contrato, cada um tem um padrão. Então, nós demoramos 5, 6 anos, e por isso que o Brasil é um grande case mundial de aplicação de IA na área do direito, que foi o primeiro país a criar como se fosse uma IA jurídica em português, em língua não inglesa, em português, porque a gente tinha 80 milhões de processos, todos esses contratos e documentos para treinar essa tecnologia. Então, a gente começou... Então, essa quantidade, então, ajudou e muito. Muito. E os dados abertos, porque nenhum país tem essa característica que tem a nossa Constituição de que os dados processuais são públicos, né? Lógico que você tem as regras da LGPD, mas você tem muita fonte de treinamento dessa tecnologia da linguagem. Então, veja, nós não estamos falando do conteúdo, nós estamos falando da linguagem. E aí, para a gente ter um resultado correto, então vamos pensar essa IA generativa, então, que além dessa preditiva, que diz como é que a gente deve agir para ter uma probabilidade maior de sucesso, essa IA generativa está, a partir de agora, né, ajudando a criar novos documentos, novas imagens. Então, ela gera. Por isso que ela tem essa questão de poder criar algo novo. Mas, veja, ela cria algo novo que não é exatamente novo, que não é uma criação da tecnologia, porque ela não é inteligente. É estatística baseada naquilo que ela teve acesso no treinamento. Dá um exemplo prático para a gente. Eu vou dar um exemplo prático. Então, vamos pegar uma coleção de livros de uma editora. Normalmente, esses livros não estão abertos na internet, certo? Então, se você usar uma ferramenta aberta, como o ChatGPT, o Google Gemini, ou o Anthropic, o Claude, tem vários diferentes aí de IA generativa. Se esse livro não está aberto na internet, ele foi treinado nessa base, como é que ele vai dar essa resposta? Ele não vai dar, porque é uma questão lógica de sistemas. Então, como é que isso, de fato, vai começar a impactar? Então, a gente tem uma primeira utilização, que é todos nós, né, contratarmos direto e usar para fazer, né, uma minuta de um e-mail, até eventualmente a minuta de uma petição, mas ela vai ser muito básica, porque essas informações não estão qualificadas nesse material aberto na internet. Então, a hora que a gente começar a aplicar essa tecnologia nas bases proprietárias, então pensa, o escritório tem lá seus 10 mil contratos de clientes. Então, se eu aplicar essa tecnologia nessa base proprietária, estatisticamente, ali nós temos todas as informações como 100%, né, do conteúdo que pode ser aplicado para aquela resposta. Então, nós vamos ter melhores respostas, um melhor resultado, nós vamos ter isso mais adaptado para a própria realidade do escritório. Dá para saber, por exemplo, o perfil médio do cliente, dá para saber muita coisa, porque o interessante também, a partir do momento que a gente classificou as informações, e aí que tem sempre essa nossa discussão que nada disso funciona sem as pessoas, porque é o profissional do direito que sabe que pergunta fazer, que informação que ele precisa, o que ele vai fazer com essa informação para a solução de um problema. Então, você precisa ter o profissional questionador, criativo, para, a partir dessas informações, começar a fazer essas perguntas, né? E essa IA generativa, além de ajudar a produzir novos documentos, ela também ajuda a gente a entender em tempo real, e aí eu acho que isso vai começar a trazer um impacto muito grande nos próximos anos, que é o que a gente chama de mineração do pensamento, do conhecimento. Porque, veja só, hoje, num escritório de advocacia, por exemplo, você vai fazer um contrato de compra e venda de empresas.
Então, alguém tem que falar, olha, esse tipo de cláusula aqui tem um risco grande para a operação. Então, alguém tem que ir lá classificar aquela cláusula no seu dia a dia. E a gente tem uma dificuldade muito grande de tempo, né, até de perfil, de ter todo mundo classificando tudo e organizando isso em tempo real. Então, esse é um grande gargalo. E isso, né, vai ser feito de forma automática. É isso. Então, a ideia é que essa tecnologia está nos ajudando agora, em tempo real, a entender como é que a gente melhora um texto, o que a gente falou, qual cláusula a gente mais usou, e fazer o que a gente chama de gestão do conhecimento. Justamente começar a agregar essas informações para falar, olha, esse tipo de contrato, os advogados do escritório sempre olham se tem esse tipo de cláusula ou não. Então, a gente pode automatizar esse processo. Então, a inteligência artificial, o impacto que ela vai trazer para a gente, num primeiro momento, então, é a classificação das informações, porque ninguém tem tudo isso classificado da maneira correta. Ainda existe uma curva de aprendizagem de cultura de dados nessas organizações. No segundo momento, vai nos ajudar a essa questão preditiva de entender melhores caminhos e cenários. E no terceiro momento, vai nos ajudar a construir esses novos documentos e a entender, dentro da nossa base de conhecimento, aquilo que é relevante, ajuda a classificar o risco. E o que isso muda no trabalho do advogado? O que isso muda para o cliente? O que isso muda no acesso à justiça, por exemplo? Dá um exemplo. Assim. Olha, eu acho que do mesmo jeito que a gente está acostumado hoje, por exemplo, nós marcamos aqui esse papo e você me ligou, eu mesmo já coloquei na agenda, falei, manda o invite. Então, tem várias coisas que a gente fazia, né, com muita burocracia, com vários passos. Então, primeiro, nós vamos ter, não só na inteligência artificial, mas na automação também, a possibilidade de otimizar várias questões burocráticas ou atividades que a gente faz no nosso dia a dia. Você vai falar para a inteligência artificial ali, olha, eu tenho uma reunião... que são chamados agentes de IA, né? Que é uma das coisas novas. Né? Então, a hora que ela te entender, e aí a gente ainda tem todos os desafios de governança, de produção de dados, segurança de informação, tem muita coisa para acontecer ainda para a gente ter essas garantias. Mas vamos imaginar que a gente tem tudo isso solucionado, né? Questão de direitos autorais e tudo mais. Então, você vai ter o seu agente de IA com a sua base classificada e você vai poder fazer perguntas para ela, por exemplo. Quantos processos nós tivemos no mês passado? Desde questões administrativas, né, que se você não vai mais precisar de relatório, você vai poder fazer perguntas ali em linguagem natural, inclusive com fala ou com texto. Né? Então, você vai ter uma interligação com essas informações e você vai poder falar na sua base, por exemplo, eu tenho esse tipo de contrato que eu preciso fazer. Nós já fizemos algum contrato desse no escritório? Alguém já estudou esse tema? E ela vai procurar lá e vai falar, olha, já estudou. Nós temos aqui esses 2 casos que têm algo parecido com esse. Então, nós vamos ganhar bastante tempo em acesso mais rápido a essa informação. Vai ser tipo uma voz assim na consciência que você já vai consultar automaticamente. Mas só vai acontecer para quem entender que um prédio você precisa começar pela fundação, depois pelo térreo, depois pelo primeiro andar. Então é um caminho. E esse caminho passa por essa organização, por essa cultura de organização da informação. Então, quanto mais a gente entender isso, mais rápido a gente vai ter. Então, vamos dar um exemplo do judiciário, né, que eu tenho participado lá do grupo de trabalho nomeado pelo ministro Barroso, de regulamentação do uso de IA no judiciário. Foi 1 ano de trabalho, né, nesse grupo. A gente até tem uma reportagem, eu vou até buscá-la aqui enquanto você está falando aí, que a gente conversou com o pessoal do STF, né? A gente conversou com a responsável lá da implantação, a Natasha, né? Vou até buscar aqui depois para a gente mostrar. A Natasha faz parte desse grupo, né, também, lá no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça. Então, a gente tem discutido e no judiciário já são 140 projetos. Então, a gente tem projetos realmente de enriquecimento de dados, você tem processos de segmentação de temas. Então, vamos pegar o exemplo do recurso repetitivo da repercussão geral. Tá. Então, você tem uma dificuldade hoje de entender quantos processos a gente tem no Brasil inteiro sobre determinado assunto. Certo? Porque o recurso repetitivo, o que é? É um instituto lá no STJ e também a possibilidade em outros tribunais, mas vamos pegar o exemplo do STJ. Então, se você tem muitos casos idênticos, você elege um caso, que é o leading case, e a partir desse caso você toma uma decisão e se aplica em todos os outros. Então, para você usar o recurso repetitivo, primeiro você tem que comprovar que tem muitos processos idênticos sobre esse assunto. Então, você já tem uma dificuldade de conseguir nessa base de 80 milhões de processos e achar exatamente quais são. Então, a inteligência artificial, em vários desses projetos, tem ajudado a fazer essa segmentação. Depois, uma vez decidido, quais processos vão ser aplicados, por exemplo, a essa decisão, né?
a gente também pode usar a inteligência artificial para isso. Então, a gente tem projetos, né, no judiciário de organização dessas informações para a própria demanda do tribunal, entender temas e esses institutos. E a gente tem, de outro lado agora, que é esse projeto do Supremo, que a Natasha Oliveira, que é responsável, que é a secretária de TI. Até mandei para o Matheus ali, nosso técnico, mandei a reportagem aí. Recebeu, Matheus? Daqui a pouco a gente coloca aqui na tela. Então, você vê, o Supremo, por exemplo, tem o Victor, que faz essa classificação inicial, que é o primeiro sistema do Supremo, né? De quais são os temas de repercussão geral, de outros temas. Depois você tem a Vitória, que é um outro sistema que faz a clusterização. E o novo que foi lançado, que é a Maria. Maria. Vamos descer aqui com a matéria. Está aqui. Matheus, tira esse aceito que está aí na página aqui. Ó. Vamos ver se a gente consegue... Isso. Ó, desce um pouquinho. A Natasha aqui, ó, a manchete que a gente fez na época, né? Desce mais... Isso aí. Para aí um pouquinho. Tem que ler a manchete. Isso. Natasha Oliveira, o STF não está na corrida maluca da tecnologia, mas comprometido em adotar a IA com segurança. Então, é isso, porque eu sou uma testemunha até ocular desse trabalho do Judiciário na discussão no CNJ, também no trabalho no Supremo e outros, que é justamente esse cuidado de, primeiro, organizar as informações. Então, assim, quais são as decisões de cada magistrado? Como é que nós vamos fazer a classificação dos temas, dos argumentos, da maneira correta? Depois, que tipo de tecnologia vai ser utilizada e como é que você controla, né, a qualidade, a pertinência das respostas. Então, foi todo um trabalho que começou num chamamento público para entendimento do mercado, depois se afunilou em outras empresas, até o lançamento da Maria no final do ano. Mas houve essa preocupação com a transparência, com a auditabilidade e em demonstrar que essa solução ela simplesmente cria uma minuta. Então, ela também não está decidindo e nem é algo final. Está basicamente auxiliando, né? Só que todo o gabinete, é muito natural que, num caso, eles vão olhar quais foram as decisões anteriores do próprio ministro, né? Então, se você tiver esse repositório, já tiver esse acesso mais rápido, você ganha todo um tempo de pesquisa, é lógico. Então, esse é um exemplo de que isso tudo, ao mesmo tempo que otimiza o trabalho, agiliza o acesso à justiça, a velocidade das respostas, também a gente tem que ter uma curadoria muito grande do conteúdo, porque há um perigo, né, de você dar respostas equivocadas ou que não se reflete com a realidade. Então, a discussão toda no judiciário é que a valoração da prova, a decisão e a fundamentação, ela sempre tem que continuar sendo do magistrado. E essa tecnologia, quanto mais ela utilizar para cada ministro as decisões do próprio ministro, obviamente vai trazer mais adequado, de forma mais adequada e até alinhada com o pensamento, com a forma de escrever. Uma coisa que a gente fica impressionado, eu como jornalista, por exemplo, uma das primeiras matérias da minha carreira, tenho quase 20 anos de jornalismo e tal, não sei se é muito, se é pouco, né? Uma das primeiras reportagens que eu fiz foi, eu fui no fórum e analisei quantos processos cada juiz tinha e qual que era a média dele de análise por mês e quantos anos ele demoraria para analisar todos os processos que estão ali na vara dele, né, e tal. E eu cheguei a uns era, sei lá, quase 100 anos, alguns 50 anos, outros e tal. Você acha que com a inteligência artificial, com o uso da inteligência artificial do Vitor, da Maria, você acha que esse tempo de julgamento vai ser muito mais célere, vai ser muito mais acelerado, vai ajudar a justiça brasileira de uma maneira geral? Olha, só para você ter uma ideia, por isso que a gente fala muito de inteligência artificial e pouco de automação. Então, se a gente olhar o processo eletrônico, né, hoje o processo ele já tem uma tramitação que você vai lá, faz seu cadastro. Antes demorava 3, 4 meses só para colocar uma capa e ter um número. Depois demorava mais 3 meses para chegar o dia da fila do processo físico para chegar no dia de o juiz dar a citação, por exemplo, que é o primeiro passo do processo. Então, você já entra lá, já faz o cadastro direto, já ganha um número, já automaticamente vai ali para a pasta do juiz, que é a hora que entra já tem todos os processos que ele precisa despachar, e já despachou, já vai lá fazer o mandado de citação. Então, em alguns processos, né, de um modo geral, ainda não existe esse número claro, mas a gente fez algumas análises que o tempo de tramitação já diminuiu em cerca de 50%. Só por conta da automação, nós estamos nem ainda falando de inteligência artificial. Vamos falar do tempo de tramitação médio. Esse 50% é quanto? Quantos dias? Você tem ideia?
Então, assim, nós temos todos os sistemas que têm as métricas de cada um, mas vamos imaginar, o processo demorava 6, 7 anos, hoje está demorando 2, 3 anos. Tá. E assim, um tribunal, por exemplo, demorava 3 anos só para distribuição. Agora você já tem isso acontecendo, né, de forma quase automática a partir do momento que o processo chega. Então, primeiro, nós temos a automação, que é o processo, agilizando essa tramitação, guarda de documentos e as fases acontecerem. E a gente tem um outro gargalo, que é justamente agora a decisão, seja, né, um despacho no meio do processo ou a decisão final. Então, agora, a ciência de dados e a inteligência artificial vão ajudar no conteúdo. Então, elas ajudaram bastante na tramitação. Então, agora a gente vai ter um próximo avanço, que é essa possibilidade de os juízes acessarem de forma mais fácil o seu próprio conteúdo, o conteúdo de outras decisões, entender estatisticamente como é que o tribunal dele está decidindo aquela questão, como é que o judiciário como um todo. Então, você tem uma série de informações e o que a gente fala sempre é justamente que é como se fosse um cockpit de decisão, para tomada de decisão. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, nós estamos falando de suporte à decisão, e não a decisão. Né? Desde a classificação das informações, a probabilidade e agora a possibilidade de nos ajudar a criar essas minutas e acelerar ainda mais esse trabalho. Falando de inteligência artificial, muita gente que está em casa deve estar perguntando, mas que inteligência artificial é essa? Né? É o ChatGPT? Quais são esses... A gente falou aqui no caso do STF, o Vitor e a Maria. Mas qual que é essa inteligência artificial que o pequeno e o médio advogado do escritório pode consultar? Começa pelo ChatGPT. Tem outras ferramentas que ele pode usar? Tem várias, por isso que a gente tem que olhar sempre, né? Primeiro, qual é a nossa necessidade, porque todo mundo quer começar pela tecnologia, todo mundo quer o dashboard, todo mundo quer inteligência artificial, mas a gente precisa entender primeiro qual é o nosso problema e qual é a tecnologia adequada para resolver aquele problema. Então, eu vou dar um exemplo que eu gosto bastante, que nas eleições tinha uma discussão de que estavam usando CPFs de pessoas falecidas para fazer doação eleitoral. Uma fake news. Não, simplesmente alguém pegava um CPF de uma pessoa que faleceu e doava para um candidato a partir desse CPF. Então, você tem um sistema que você pode usar até um Excel, que é uma lista de quem faleceu e uma lista de quem doou. Você cruzou as duas, saiu lá na época 250 pessoas, né, falecidas que doaram para a eleição. Então, é fraude, concorda? Uhum. Nesse caso, um Excel resolveu. Então, nem sempre a gente precisa usar a inteligência artificial para tudo. Né? Então, quando é que a gente vai usar a inteligência artificial, principalmente? Quando a gente tiver um grande volume de informações que a gente precisa classificar. E a inteligência artificial não é uma só, são várias técnicas diferentes e várias soluções. Pensa no nosso banco, quando você faz um pagamento. Parece uma coisa simples, a gente entrou lá, fez o Pix e acabou. Mas aquele sistema tem muitos passos e subsistemas e, às vezes, muitas empresas diferentes. Então, quando a gente vê um ChatGPT, quando a gente vê o Gemini do Google ou vários outros, né, a gente tem várias soluções diferentes ali dentro que compõem. Então, a gente tem, os escritórios vão ver, eu ajudei a OAB a criar, né, na última gestão, o Marketplace de Legal Techs da OAB, por exemplo. Então, lá a gente classificou os vários tipos de sistemas e soluções. Então, se eu trabalho com eleitoral, alguém precisa usar essa inteligência artificial, por exemplo, para entender se aquilo é uma deepfake mesmo, se alguém impulsionou de forma ilegal, você precisa de uma tecnologia para ajudar a entender aquilo, certo? Se a gente trabalha com processos judiciais, que tem uma área chamada jurimetria, é um tipo de inteligência artificial que classifica os processos e a probabilidade dos processos. Se a gente vai fazer um documento novo, aí nós vamos usar o ChatGPT. Então, a gente precisa entender qual é o perfil do problema, entender qual é o tipo de técnica ou de solução, como a gente falou, classificação de documentos, preditiva e a generativa que gera coisas novas, para a gente poder adaptar a tecnologia correta àquela sua necessidade. Agora, um ponto em relação ao que você falou, o que isso vai impactar os pequenos e médios, que quando a gente começou a trabalhar com inteligência artificial, primeiro, custava muito caro a tecnologia e você precisava ter um time inteiro dentro do escritório, um parceiro, para entender, para classificar na mão, para criar os sistemas. Então, agora, o que a IA generativa, a partir do ChatGPT e todos esses outros fizeram, foi democratizar o uso dessa tecnologia de uma forma mais barata e acessível. Né? Pois é, falando em barato, vou até pedir para o Matheus aqui colocar a página hoje. A gente está divulgando hoje essa revolução, né, que o DeepSeek está provocando. Né? A gente está gravando... Tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Tem tudo a ver com o que nós estamos falando. A gente está gravando
esse podcast no mês de janeiro, no finalzinho de janeiro, né? A gente está exibindo ele março e abril. E aí, a gente destacou hoje no site de LexLegal como... vai na mais lida de hoje. Vai lá. Já está. Sobe um pouquinho. Sobe ou desce, né? A gente nunca sabe. Desce, isso aí. Como concorrente gratuito do ChatGPT pode aumentar a eficiência dos médios e pequenos escritórios de advocacia. Aí a gente desce mais um pouquinho, deixa eu mostrar aqui algumas coisas. Vamos lá. Impactos no setor jurídico, pequenos e médios escritórios. Desce mais. Automação de processos, democratização do acesso à justiça, análise preditiva, consultas automatizadas. Sobe mais um pouquinho. E aí, desafios da IA no direito, com precisão da confiabilidade das respostas, privacidade compliance, personalização limitada. Como é que você vê? Quer dizer, a gente tem agora uma IA, né, que é mais básica ali, que está lá na base, né, uma IA que você não paga mais nada, código aberto e tal. Como é que foi essa revolução do DeepSeek em relação... Veja só, essa semana é o DeepSeek, na semana que vem é outro, mas assim. O que é mais importante do que a tecnologia, ou quem é o fornecedor, ou quem criou? É que a gente, lembra quando uma televisão grande custava uma fortuna e hoje a gente já tem isso acessível. Então, como toda tecnologia, ela começa muito cara, difícil de fazer, e a partir do momento que ela vai se democratizando, ela vai ficando mais barata. Então, o grande ponto é que essa nova tecnologia conseguiu, com menos recurso computacional, com menos dados e menos investimentos, praticamente 10% do que as empresas do Vale do Silício utilizaram, chegar praticamente no mesmo resultado. O único problema do ChatGPT é servidor busy, servidor ocupado, né? Então, nesse começo, assim, tá complicado. Então, você veja, né? Se conseguiu um ganho muito grande de tempo e de diminuição no custo para esse treinamento e uso. Então, isso quer dizer o seguinte, tudo aquilo que antes era acessível só para grandes empresas ou grandes escritórios, hoje já é acessível por um valor viável por mês e cada vez vai ficar mais barato. Nesse caso, ficou de graça, né? É lógico que quando você pega isso, né, apesar do código aberto, você vai precisar criar um projeto com seus dados em cima dele. Então, você vai ter um custo de desenvolvimento, mas é muito mais barato do que você tinha que fazer antes. Além de tudo, usar tecnologia, cobrar, pagar e tudo mais. Então, isso vai tornar cada vez mais acessível tudo isso a pequenos e médios escritórios. Mas também tem um outro ponto que eu acho que ainda não foi discutido, que isso que a gente está vendo ali também pode acontecer no mercado de advocacia. O que eu estou querendo dizer com isso? De que os grandes escritórios, têm todas essas estruturas hoje, né, competem com o mesmo nível de escritórios. E a gente vai ver novos entrantes, a gente já está vendo, na verdade, né? Novos entrantes ou escritórios que estão crescendo com tecnologia e que estão conseguindo competir com os grandes, assim como a gente está vendo uma pequena empresa, nova empresa, competindo com os gigantes big techs do setor. Que setores, por exemplo, fusões? Direito. Não, qualquer um. Então, é isso que estou dizendo. Então, veja, hoje você precisava de uma grande estrutura, muitas pessoas para fazer um M&A, por exemplo, uma compra e venda de empresa. Era muito documento. Hoje, com tecnologia, você pode fazer isso com menos gente e a mesma eficiência. Então, não precisa ser mais aquele top escritório das galáxias. É lógico que os grandes escritórios estão investindo bastante nisso e aqueles que entenderam vão continuar no mesmo nível, mas pequenos escritórios ou escritórios estratégicos com tecnologia vão conseguir atingir a mesma eficiência, o mesmo nível de serviços que grandes escritórios. Então, eu acho que vale a pena a gente olhar essa questão, não só porque a tecnologia vai ficar mais barata para a gente usar, mas que essa é uma tendência que pode acontecer em todos os setores, inclusive na área do direito. Eu tive ano passado na Fenalol, né, que você é um dos diretores, um dos conselheiros, organizadores e tal, lançou até um livro lá, né? Depois eu vou até mostrar a reportagem que a gente fez com você aqui. E a quantidade de legal techs que eu vi é impressionante, impressionante. E esse número, imagino eu que ele vai duplicar, triplicar cada ano. Ano que vem você vai ter uma quantidade muito maior de legal techs, por exemplo, na Fenalol. O que essas legal techs estão ajudando no mercado jurídico? Quais são as principais funções delas? Então, como eu disse, são tecnologias aplicadas para problemas diferentes. Então, a gente tem um conjunto, por exemplo, de legal techs
focadas na gestão de processos judiciais, na gestão de escritórios advocatícios. Essas são as principais demandas. É por onde tudo começou, né? Porque a nossa cultura é de processos judiciais. Você tem depois um outro grupo que está trabalhando jurimetria, que é justamente entender padrões de processo, etc. Você tem outras focadas em automação de documentos, principalmente gestão de contratos e automação de documentos, né? Você tem outras focadas em compliance, por exemplo, LGPD, entre outras questões, né? Anticorrupção. Você tem um grupo ali de legal techs também fazendo isso. Então, como eu disse, a tecnologia ela não é pronta, ela não serve para tudo. A gente tem que ter o foco de entender qual é o nosso problema e que tipo de solução o parceiro de tecnologia a gente vai ter que é adequado à nossa necessidade. Então, tem sempre uma outra pergunta, né, que o pessoal sempre faz. Mas por onde eu começo? Não tem uma regra, é por onde você precisa. Então, você tem que olhar para o seu escritório e falar assim, olha, eu tenho bastante volume na área trabalhista, então eu vou focar numa empresa de jurimetria, por exemplo, que tem uma especialidade nessa área, né? Não, o meu escritório, o que eu mais faço é gestão de contratos, então eu tenho que começar por uma solução de gestão de contratos e automação de contratos. Como é que fica a alfabetização para a inteligência artificial? Estou dizendo alfabetização aqui, não sei se esse é o termo. O pessoal tem falado letramento. Letramento. Não sei se a expressão é adequada, mas é o que o pessoal tem falado. É outro termo. Como é que fica o letramento desses advogados? Esse é um dos objetivos da OAB São Paulo, né? Eu assumi recentemente a presidência da Comissão de Tecnologia e Inovação, sucedendo um trabalho iniciado pelo Ronaldo Lemos. E dentro das atividades, né, na época eu não participava da gestão, foi só um apoio técnico na construção do marketplace, que eu acho que já foi culturalmente algo muito importante, porque tinha sempre essa discussão, né, de substituição de advogado, a OAB era contra. Então, a própria OAB São Paulo, que é a maior do Brasil, criando o seu próprio marketplace de legal techs, né? Então, foi um marco cultural muito importante. Lógico que teve todo um cuidado com questões ético-profissionais, qual, de fato, não estava fazendo nenhum serviço jurídico, teve toda uma estrutura, né, para isso acontecer. E agora a gente já tem isso estruturado, então o que se prevê aí para esse início de gestão é a gente ter muitos cursos e atividades para ajudar os advogados a entender, então, o que cada uma faz, quais são as áreas diferentes, o que é mais viável dentro do orçamento ou da necessidade, dependendo do perfil do escritório. Então, o objetivo agora que a gente montou, né, esse ambiente, que isso está se organizando, é a gente trabalhar nessa formação. E aí a gente tem, sempre quando a gente fala de tecnologia, dois aspectos. A própria sociedade e o mercado usando essa tecnologia, e isso se refletindo no próprio direito. Vamos pegar o exemplo do contrato, assinatura digital do contrato, certo? Então, teve que mudar a lei. Falou, olha, assinatura digital agora. Então, você tem um reflexo de tudo que a gente usa de tecnologia no próprio direito material. Você tem a herança digital, você tem o crime digital, você tem a regra eleitoral que você não pode usar IA para determinados assuntos. Então, que é o que a gente chama de direito digital. Então, o direito digital é o reflexo do uso dessa tecnologia na própria legislação, como a nova lei, né, sendo discutida da inteligência artificial, LGPD, etc. E, de outro lado, a gente tem a tecnologia aplicada aos serviços jurídicos, que é isso que a gente está falando, que é diferente. Às vezes, algumas pessoas acabam confundindo as duas coisas. Então, aqui nós vamos ter ferramentas, equipamentos, né, soluções que vão nos ajudar a realizar nossas tarefas. Então, elas não têm a ver com conteúdo do direito, elas nem competem com conteúdo do direito. O conteúdo sempre vai ser o direito. E a gente sempre vai precisar das pessoas para operar essas ferramentas. Só que a gente vai precisar entender quais são as soluções e as ferramentas para a gente competir no mundo atual. Eu gosto muito de corrida de carro, Fórmula 1, né? Acho que todos os brasileiros aí, desde do Senna e todos os nossos principalmente outros, da nossa geração. da nossa geração. Então pense o seguinte, vamos pensar um carro de Fórmula 1 de 1920 competindo na corrida de hoje. O melhor piloto do mundo, ele tem chance de ganhar? Não. Mas o piloto continua sendo piloto. Só que o equipamento dele tem que ser adequado àquele momento, àquele tipo de competição, aos mesmos equipamentos que os seus concorrentes estão utilizando. Então, no final das contas, de forma bem pragmática, o que nós estamos trabalhando é isso. Quais são os nossos novos equipamentos? Quais são as ferramentas de apoio para a gente realizar o nosso trabalho dentro do mundo e do contexto que nós estamos vivendo? Mas o direito continua sendo direito. E as pessoas à frente dessa tecnologia... Então, o que é o melhor carro do mundo de hoje sem o piloto? Nada. Ele nem sai do lugar. Então, a gente não pode confundir a tecnologia com o próprio direito, ou que ela vai mudar o direito, ou que vai fazer o direito ser menos importante ou menos técnico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos botar uma
Pimentinha nessa história, como é que fica o viés do algoritmo, né? Muita gente acusa que o algoritmo está ali tendendo para um lado, para o outro, principalmente, né, quando se fala em política, por exemplo. Não vamos falar aqui exatamente de política, mas estamos falando do viés algoritmo. Então, como é que vocês veem assim, né? Como é que os algoritmos podem ser usados para análise preditiva em processos jurídicos? Acho que você já explicou isso um pouco, mas assim, como é que vocês veem essa questão da ética do viés algorítmico? Olha, essa é uma das áreas que eu mais tenho estudado e trabalhado nos últimos anos, né? Então, como a gente está falando, ela não é inteligente, é sempre baseada nos dados e dados do passado. Então, se a gente pegar alguns sistemas, né, que começaram a apresentar esses viés negativos, vamos imaginar que no passado de uma companhia, a maior parte dos salários maiores eram de um determinado gênero. Então, isso está refletido naquela base de dados. Se você treinar uma inteligência artificial nessa base e falar contrata para esse perfil de salário, estatisticamente ela vai contratar quem? Aquele gênero que tem o maior número de pessoas, certo? Porque ela funciona assim. Então, o algoritmo em si, a inteligência artificial, ela não é nada, ela é um espelho. Então, primeiro, a discriminação e os problemas sociais, as desigualdades, estão na sociedade, estão nos dados da sociedade. Então, se a gente não tomar o cuidado, ela tem essa capacidade ou essa possibilidade de refletir e ainda ampliar, né, porque ela tem uma escala maior, todas essas desigualdades do passado. Então, o que a gente tem feito? A gente tem trabalhado, né, a Europa na sua legislação, os Estados Unidos também, aqui no Brasil, como é que a gente vai criar uma governança e como é que a gente vai criar uma tecnologia aplicada para a gente documentar e entender cada etapa. Então, vamos entender essa base de dados. Será que ela está representada de forma correta para resolver esse problema? Como é que a gente vai analisar saídas para saber, né, se isso está interferindo mais ou menos em relação à etnia ou gênero naquelas saídas? Então, o grande ponto até hoje, a inteligência artificial estava nos indicando qual era o nosso próximo filme ou próxima música. Então, se ela errasse, né, o risco era baixo, ela te indicou algo que você não gostou. Mas agora ela vai começar a ser utilizada se você vai entrar numa escola ou não, se você vai entrar num país ou não, se você vai ter uma vaga num hospital ou não. Então, ela vai passar a ser utilizada em questões que interferem diretamente na sua esfera de direitos. E esse que é o grande problema. Então, como é que a gente vai trabalhar essas regras e essa governança para a gente acompanhar passo a passo e analisar saídas como qualquer outro tipo, né? Pensa um medicamento, você não pode começar a vendê-lo no mercado, você tem que ter teste, você tem que garantir que ele não está prejudicando as pessoas, e a partir disso é que a gente pode soltá-lo no mercado. Então está se criando toda uma discussão de governança, de ética, de quais são os passos para a gente entender essa tecnologia e os passos e ir ajustando isso ao longo do tempo. Qual que é o futuro da advocacia e a governança digital? Onde é que vão estar os advogados daqui a 5, 10 anos? Eu sei que é difícil, né? Mas eu sempre faço essa pergunta para os meus entrevistados aqui. Como vai ser o trabalho jurídico em 2030, por exemplo? Eu acho que ele vai ser menos burocrático, no sentido do que a gente antes tinha que pegar uma petição, copia e cola, e pega o nome da parte, escreve ali e volta. Então, acho que a gente vai ter mais acesso rápido à informação, inclusive à nossa informação qualificada, mas o advogado vai continuar sendo advogado do jeito que ele sempre foi. Então, pensa, a gente tinha a máquina de escrever, depois nós fomos para o computador, né? Agora nós estamos com essa inteligência artificial ajudando a gente. Então, essa tarefa burocrática, essas questões, cada vez mais elas foram com essas novas tecnologias que foram nos apoiando. Pensa a máquina de escrever. Cada petição você tinha que escrever ela inteirinha. Com o Word você já trazia um modelo ali e você já fazia a diferença. Agora você vai pedir, olha, com base naquela minha, muda isso e aquilo. Ela já vai mudar sozinha. Então, mudou a ferramenta. E isso vai facilitar muito a gente, porque o ser humano sempre decide a partir de informações, concorda? E essa tecnologia vai nos ajudar a ter mais informações mais precisas para a gente decidir melhor. Mas a criatividade, para que a gente vai usar aquilo, vai continuar sendo como sempre foi, na minha opinião. E olha, faz 10 anos que eu já trabalho com isso e todo mundo falava que as coisas iam acontecer rápido, iam mudar rápido, e eu não vejo nesse lado, né, da importância técnica do advogado de algo ter mudado. Pois é, e aí, uma pergunta que eu te falo, quais conselhos você daria para advogados e escritórios que querem se adaptar a essa transformação digital? Qual que é o roteiro? Eu acho que é algo que a gente sempre fala, que é pensar grande e começar pequeno.
que é aquilo que a gente estava falando aqui. Qual a minha área mais importante, onde eu tenho mais cliente, onde eu faço mais trabalho repetitivo, onde eu tenho maior valor agregado, que eu posso investir ali, que eu sei que eu vou ter um retorno de horas ou de qualidade ou de respostas mais assertivas que vai gerar, né, resultados financeiros, inclusive para o cliente, ou resultados aí que ele espera de você. Então, é de fato a gente começar esse caminho, a gente entender que tudo isso é parte dessa cultura de organização das informações. Então, é escolher uma esteira, escolher um grupo de advogados que também gosta disso, que trabalha, e não querer fazer 10 projetos ao mesmo tempo, em várias áreas diferentes. Escolher poucas áreas, fazer, entregar, aprender, com todo mundo olhando, e a partir disso ir escalando para as outras áreas. Qual vai ser o trabalho de você à frente da Comissão de Inovação e Tecnologia da OAB de São Paulo? Qual que é seu projeto, né? O que você pretende desenvolver em termos de tecnologia e inovação e facilidade para os advogados aqui da OAB de São Paulo? A gente sabe que acaba sendo para a OAB do Brasil inteiro, né? Porque é a maior de todas. O primeiro ponto é a gente deixar clara essa diferença de que a gente está falando de ferramentas, né, de solução e não da qualidade do direito e a importância do direito. Então, acho que esse é um ponto ainda relevante para a gente avançar nessa agenda. O segundo é, agora que todo mundo já entendeu, partir para a prática, para a gente aplicar, para a gente começar a fazer, para a gente discutir casos de uso, né, quais casos estão sendo utilizados, onde as empresas estão de fato ajudando os escritórios. Então, a gente avançar agora numa agenda de colaboração para a gente colocar de uma forma mais prática para o mercado, e isso é o nosso livro também da Fenelon sobre isso. São 12 casos práticos, né, junto lá com a Maju, são 12 casos práticos que são os maiores do Brasil, né, em grandes escritórios de advocacia, em departamento jurídico. Então, eu acho que essa questão de a gente trazer exemplos concretos vai ajudar bastante a gente impulsionar esse uso na prática dos pequenos e médios, principalmente. Pois é, então antes da gente encerrar, vou pedir aqui para o Matheus mostrar. A gente tem uma entrevista com o Alexandre Zavaglia em Lex Legal. Vamos ver se a gente acha aqui o link. Está aqui. Dá o aceito aí, Matheus. Dá o aceito ali na parte de baixo da tela. E essa a gente fez durante a Fenelon, né? A IA não substitui advogado, mas oferece suporte para decisões mais eficientes. E aqui embaixo está falando um pouco do seu livro. Para um pouquinho aí, Matheus, por favor. Zavaglia acabou de lançar o livro Inteligência Artificial Aplicada aos Serviços Jurídicos. Esse livro. É isso aí. Você tem vários livros, né? Pela Revista dos Tribunais, que a gente lançou na Fenelon. Você e a Maju, a querida Maju, que é uma querida Maju. E vocês sabem o seguinte, esse livro esgotou em um dia, bateu o recorde da Revista dos Tribunais de 100 anos. Para você ver aí como todo mundo está querendo saber sobre isso. Então, eu acho que esse livro mostra um pouco desse caminho que você falou. Eu acho que esse compartilhamento, a gente trazer casos práticos, e é isso que a gente quer fazer na OAB, para poder, de fato, democratizar esse uso da maneira correta e ética para a advocacia. Pois é, então, você que quer saber um pouco mais sobre o Alexandre Zavaglia, depois de ver, quer ler um pouquinho mais, só aí nessa entrevista, sobe um pouquinho para pegar o começo lá, Matheus. Isso, deixa eu ver o título lá em cima, Alexandre Zavaglia, IA não substitui advogado, mas oferece suporte para decisões mais eficientes. Só digitar em Lex Legal Alexandre Zavaglia, você já vai achar a entrevista dele lá. Tá? Eu queria agradecer você pela entrevista, pelo seu tempo aqui com a gente, né? E obrigado aí por compartilhar sua visão sobre o futuro da inteligência artificial e como ela pode transformar o mercado jurídico. Espero que esse episódio tenha ajudado você a entender um pouco de como a inteligência artificial está mudando nossas rotinas e ainda vai mudar e muito, né, de um jeito que vai transformar nossas relações nas próximas décadas. Se você gostou desse episódio, siga nosso podcast e fique por dentro das próximas conversas sobre tecnologia, inovação e o futuro do mercado jurídico. Então, até o próximo episódio. Obrigado a você que assistiu e, mais uma vez, obrigado a você, Alexandre Zavaglia, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a todos. Tá bom. E a todos.